Olá, tudo bom com você? Eu sou Rutiana Sobrinho, seja muito bem-vindo. Antes de ir para a modelagem, eu gostaria de agradecer a você que tem comentado nos meus vídeos. Tenho recebido bastante palavras de carinho e isso me incentiva muito a continuar com esse trabalho. O YouTube, ele entende que quando você interage, o canal é um canal relevante e aí ele divulga o canal para mais pessoas. Quando você deixa o seu like, quando você compartilha, isso tudo faz com que o canal cresça. Então, se você quiser ajudar aqui o canal, faça uma dessas ações ou todas essas ações, que isso ajuda bastante a gente aqui a alcançar mais pessoas e continuar com esse trabalho. Se você me acompanha aqui no canal, você sabe que eu estou fazendo uma série com modelagens de vestidos. E hoje é o último vestido dessa série. Agora, se você é novo por aqui e perdeu os outros modelos, eu vou deixar aqui em cima para você clicar e assistir. Como eu disse nos outros vídeos dessa série, esses modelos não foram testados. Então, se você quiser fazer o seu, compra um tecido mais baratinho, coloque uma margem maior de costura e faça os seus testes antes de cortar no tecido que você vai usar. O modelo de hoje é muito indicado pelos estilistas para todos os tipos de corpos. Eu vou deixar a imagem de inspiração dele na descrição. No final desse vídeo, eu vou deixar duas perguntas sobre esse modelo. Para quem acertar as respostas, eu vou deixar um joinha. E para quem errar, eu vou deixar uma carinha triste. Agora, se você errar uma e acertar a outra, eu vou deixar um joinha e uma carinha triste. Eu vou ficar esperando você participar comigo dessa brincadeira. Para essa modelagem, eu vou usar os moldes base da blusa com pence, da saia e da manga. Se você não tem essas modelagens, eu já tenho tutoriais aqui no canal. Vou deixar aqui em cima para você assistir. Eu vou começar a modelagem pela parte da frente. E como esse modelo tem o lado direito diferente do esquerdo, eu preciso de copiar a frente todinha do molde. Para copiar, primeiro eu tracei uma linha reta, copiei o lado direito encostando o centro-frente nessa linha, copiei o molde com todas as informações que contém aqui. E aí eu virei o molde para o outro lado para espelhar ele. Fiz a mesma coisa, encostei o centro-frente nessa linha aqui e copiei com todas as informações. Para esse modelo é muito importante saber o raio do seio. E apesar de eu não ter copiado ele aqui, eu tenho na base, então fica fácil de eu saber quanto que eu posso descer aqui na altura do decote. Aqui no meu modelo eu vou descer a partir do decote para baixo, daqui para baixo, 10 centímetros. Os meus 10 centímetros estão pegando bem acima do raio do seio, olha. Então, não corro o risco de ficar com o seio à mostra. As blogueiras aí têm usado esse modelo com um decote bem profundo, passando até do bico do seio, da altura aqui do bico do seio. E aí você tem que analisar isso. Quanto mais você descer aqui, mais você corre o risco de ficar aparecendo o seu seio. Eu não havia copiado o raio do seio, mas depois eu lembrei que eu vou precisar da marcação dele aqui no molde. Então, quando você for copiar sua base para o papel, você já transfere com o raio do seio. O molde que eu estou fazendo aqui não é uma cópia do modelo que eu estou usando de inspiração, então pode haver alguma diferencinha entre eles. Então, depois que eu desci aqui no decote, agora eu vou afastar o decote aqui na reta do ombro, o valor que eu quero. No meu caso aqui, eu vou colocar 2 centímetros, mas você tem que entender o seguinte, que quanto mais você afastar aqui, mais você corre o risco do seu decote aqui ficar mais aberto. Consequentemente, pode aparecer mais o seu corpo aqui na altura do decote. Então, eu vou marcar aqui 2 centímetros a partir do decote para cá. Agora, eu vou ligar esses dois pontos, esse aqui com esse aqui. Só que eu não vou ligar com linha reta, eu vou ligar com a linha semi-encurvada. Para dar continuação dessa linha para o lado de cá do molde, eu subi aqui na lateral desse lado de cá, do lado esquerdo, a partir da cintura para cima, 2 centímetros. E vou ligar agora daqui, passando aqui por baixo do seio e subindo, chegando ali naquela marcação da altura do decote. Aqui você vai fazendo e desmanchando, refazendo, até ficar um desenho bonito.
Quando o decote é muito aberto assim, a gente tem que fazer umas pences camufladas nele para evitar que ele fique abrindo ainda mais. Então eu vou marcar aqui 3 pontos, eu vou pegar essa parte mais afundada dele aqui, vou marcar aqui, vou marcar mais ou menos aqui no meio do decote e outra aqui embaixo. Vou ligar com linha reta até o ápice do seio. Eu também já aproveitei e marquei aqui no ombro, porque eu quero fazer umas pregas aqui no ombro. Então, eu marquei a metade do ombro, a metade da marcação pra cá, ó. Esse ponto aqui, ó. Marquei o meio. Depois, eu marquei a metade do meio. Daqui, aqui, eu marquei o meio. E depois, daqui, aqui, marquei o meio. Aí, eu vou ligar também daqui, aqui, nos 3 pontos, até o ápice do seio. Eu já desenhei as pences camufladas e também as pregas. Eu fiz as pregas aqui pontilhadas e as pences camufladas escuras só para diferenciar um do outro, porque aqui desse lado a gente vai abrir e colocar volume. Já do lado de cá nós vamos fechar, tirar o volume. E para marcar as pences camufladas, eu fiz da seguinte forma: nos pontos que eu havia falado anteriormente, eu risquei com linha reta do ponto marcado até o ápice do seio. Depois eu subi 1 centímetro e fiz a mesma coisa, liguei do ponto marcado até o ápice do seio. Fiz isso nas outras 2 partes também. Já aqui nas pregas, eu só liguei com linha reta. Agora eu vou cortar aqui desse lado de cá para poder trabalhar as pences camufladas. Você viu aí que eu fechei as pences camufladas e abri aqui, o volume que estava aqui passou para cá. Mas eu também vou fechar essa pence aqui e vou colocar o valor dela aqui também, ou seja, aqui vão ter pregas bem profundas. E aí eu vou refazer aqui o decote, porque ficou irregular, né? Quando eu fechei as pences ficou irregular. Então agora eu vou refazer o decote e vou passar o valor da pence para cá. Vou explicar rapidamente o que eu fiz aqui para não haver dúvidas. Eu fechei as pences camufladas e a pence busto, joguei o valor delas para as pregas. Colei o papel embaixo e distribuí as pregas no mesmo valor entre si. E aí, eu fechei uma na outra, no formato que eu já queria, no meu caso aqui, eu virei, fechei elas para lá, para o lado do decote. Poderia ser o contrário também. E aí, fechei elas e cortei aqui a parte de cima. E aí, ela fica no formato aqui que fica quando a gente fecha as pregas. Depois, eu redesenhei aqui o decote e recortei. Antes de recortar, você pode fechar essa pence, que é o que eu vou fazer agora, só que eu esqueci de fazer antes. Então, para ficar certinho aqui, para não distorcer a base aqui a linha da cintura, o que eu vou fazer aqui? A pence, ela vai afunilando, né? Então, eu esquadrei uma linha reta para cima, dos 2 lados aqui, e vou fechar reto, não fechar afunilando. Porque quando eu fizer isso, vai tirar um pedaço aqui da lateral, que eu já teria que fazer mesmo, porque a gente amarra a cordinha aqui na lateral, e aí, normalmente, a gente afasta esse pedaço para dentro, para poder amarrar essa cordinha. Então, eu vou fechar essa pence e depois eu vejo se ainda assim precisa de afastar um pouquinho mais. Aqui na lateral, eu gosto de sair 1 centímetro e descer 1 centímetro. E aí, eu retracei aqui esse pedacinho da cava. Liguei daqui até a linha da cintura com a linha reta.
Aqui na pence da cintura, eu fechei ela e tracei uma linha reta daqui até o final, e aí deu esse leve biquinho aqui embaixo. Eu vou deixar do jeito que tá aqui, mas se você for fazer esse modelo e achar necessidade, você pode cortar um pedacinho ainda mais aqui na lateral, para ficar um espaço maior entre a beiradinha e a lateral do vestido, para dar aquela amarração, como eu falei anteriormente. Eu passei o molde a limpo, coloquei nele a marcação do fio do tecido, que nada mais é do que essa linha do centro-frente que já estava aqui no molde. Eu diminuí também aqui a altura da pence. Do lado de cá, ela está chegando no ápice do seio. Aqui eu diminuí mais ou menos uns 5 a 6 centímetros e retracei a pence. Porque na hora que a gente vai costurar, normalmente a gente não vai com a pence até o ápice do seio, é um pouco mais abaixo. Eu dei pique também aqui na parte de baixo da pence para ficar fácil de marcar no tecido. E aqui na parte superior eu também dei piques, onde vai ser a marcação aqui das pregas. Coloquei também essa setinha apontando para onde vai virar as pregas. Eu coloquei margem de costura em todo o molde, mas eu não vou fazer isso em todas as peças, porque é um pouco demorado, e vou explicar que você vai entender exatamente como eu faço. Partes arredondadas, como cavas, decotes, a gente não adianta colocar muita largura de margem de costura. Então, eu coloquei aqui 1 centímetro dos dois lados, e nas laterais, na linha da cintura e no ombro, normalmente eu coloco 2 centímetros, porque isso evita depois, se você quiser de repente alargar um pouquinho mais o vestido, ter para onde sair. Se você colocar muito rente aqui ao corpo, depois, se por acaso, por exemplo, você engordar um pouquinho, ou na hora da prova você achar melhor que fica um pouquinho mais largo, aí você não tem para onde sair. Então, normalmente eu faço dessa forma. Coloque o máximo de informação possível no molde e o nome da peça, no caso aqui é a blusa do vestido envelope, qual parte que é, no caso é frente, você vai cortar essa peça 2 vezes. Para fazer o molde costas é bem simples, basta copiar a base para outro papel e fazer as alterações que foram feitas na frente. Então, na frente eu entrei 2 centímetros no decote, aqui no ombro, e faço a mesma coisa aqui nas costas. Eu saí 1 centímetro, desci 1 centímetro e retracei a cava. Repito o mesmo processo aqui. Da marcação da nova cava até a lateral aqui da cintura, eu traço com a linha reta. Também fechei a pence, só fechei mesmo, encostei essa perninha nessa e tracei uma linha reta, consequentemente deu um leve biquinho aqui. Aqui no centro costas, eu desci 2 centímetros, mas isso aí você pode descer mais se você quiser, descer menos ou nem descer. E aí, retracei o decote. Agora, vamos modelar a saia do vestido. Vou começar pelo molde da frente. Então, eu peguei a saia base frente e copiei ela em outro papel. Essa hora que você decide o comprimento que você quer da saia. Aqui eu deixei só um pedacinho porque eu não quero emendar papel, mas se você quiser uma saia mais longa, você vai aumentar o valor que você quiser aqui, medindo da cintura para baixo. Eu esquadrei uma linha para lá, encostando no centro-frente e na lateral da saia, assim. Medi do final aqui da pence, coloquei o mesmo valor aqui embaixo e abri a saia até a altura da pence, até o finalzinho da pence. Para abrir aqui o volume, eu vou fechar essa pence encostando um lado dela no outro lado, desta forma. Agora, eu vou colocar papel aqui de baixo e colar. Eu colei o papel embaixo, subi 1,5 centímetro aqui na lateral e retracei a barra com a curva harmoniosa. E agora, eu vou recortar o molde.
Aqui eu recortei o molde e se der uma quininha aqui em cima, você faz uma curvinha aqui harmoniosa, retirando a quina que ficar aqui. Bom, agora em outro papel, eu copiei esse molde espelhado, igual eu fiz com a blusa. Então, risquei uma linha aqui, coloquei o molde encostado ali, copiei e virei pra cá e copiei também. Depois de espelhado o molde da saia, eu peguei o molde frente da blusa e retirei aqui a margem de costura que estava nele, só para te explicar aqui melhor. Eu olhei esse lado de cá e achei que estava um pouco comprido, então eu retirei um pedaço aqui, ó, e medi do centro da blusa para cá quanto que está dando. No meu caso, aqui está dando 18 centímetros. Pego esse valor e coloco na cintura da saia. E aí, como o meu molde, ele está começando daqui para lá, ó, a amarração dele está do lado esquerdo, né? Então, eu vou ter que marcar aqui na saia do lado esquerdo. E aí, então, eu medi da linha do centro da saia para cá, os 18 centímetros, e marquei aqui. E agora, a partir da barra para cima ou da cintura para baixo, você vai marcar o ponto de encontro das duas partes da saia, ou seja, do lado direito com o lado esquerdo, passando pelo ponto marcado na cintura, chegando a esse ponto marcado agora e indo até a lateral da saia. Eu já fiz o desenho aqui a lápis, daqui a pouco eu vou acender para você ver melhor, mas aqui você faz o formato que você quer. No meu caso aqui eu fiz ele mais arredondado, mas poderia ser um pouco mais reto. E aí você vê o desenho que você quer. Aqui eu sugiro o seguinte, que você não suba muito, porque quanto mais você subir, mais o seu corpo pode ficar à mostra. Você faz o teste da sua peça e depois, se você vê que pode subir um pouco mais, você retraça o desenho, retirando o excesso de tecido que ficar aqui. Eu já passei a canetinha no molde para você ver melhor. Então, você vai cortar o molde da seguinte forma, pegando aqui na cintura, na lateral, na barra, até chegar à cintura novamente. Eu dei uma pontilhada aqui, fiz o desenho pontilhado, só para você entender o seguinte, que quando você pegar esse molde, cortar no tecido dobrado, você vai ter uma parte para o lado direito e outra para o lado esquerdo, que tem o mesmo formato, ó. Eu estou fazendo esse modelo mais simplificado, mas se você quiser, você pode acrescentar um babado nele. Eu não vou fazer o babado, mas vou te explicar aqui e você vai conseguir entender. Bom, você escolhe a largura que você quer aí do babado, digamos que seja 10 centímetros. Então, você vai acompanhar essa linha aqui, dela para baixo, marcando os 10 centímetros. Então, você vem 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros e traça uma linha nesse formato. Só que aqui em cima, eu sugiro que você não mantenha a largura do babado que você escolheu aqui, porque aqui em cima tem uma amarração, então vai ficar uma amarração com a largura aqui do babado, mais largo, né, e aí fica brigando babado com amarração, então eu sugiro que você faça mais estreito aqui. Então, aí, o que que você faz? Você marca os 10 centímetros e vai diminuindo até chegar aqui na parte da cintura. Feito isso, você vai pegar esse molde e copiar para outro papel. Aqui na beirada aqui, ó, do babado, se eu fosse fazer, eu teria que acrescentar um pedacinho de papel, ó, porque eu tenho que acompanhar essa linha de cima, ó. Eu traço uma linha reta para cá, para fazer a lateral aqui do babado. Feito isso, esse desenho aqui do babado, você vai copiar ele em outro papel, e aí você vai fazer vários riscos nele, assim, igual eu fiz aqui, e aí você vai cortar daqui até aqui em cima, sem destacar aqui em cima. E aí você abre o papel e coloca um outro papel embaixo, cola um outro papel embaixo, com essa abertura aqui do valor que você quer. Então, digamos que seja 5 centímetros. Você abre a beiradinha do papel com a largura de 5 centímetros e cola outro papel embaixo. E fazendo assim, você vai dar volume a essa parte aqui, que é o babado. Nas costas você faz o mesmo procedimento, só que nas costas não vai subindo igual é aqui. Você vai seguir o formato da barra da saia, mas só que é reto, mais ou menos reto, né? Igual essa parte aqui, ó, da saia. E aí você vai emendar o babado da frente com o babado das costas. Se eu não me engano, eu tenho aqui no canal um tutorial de
saia com babado. Se eu tiver, eu vou deixar aqui em cima para você assistir. Então, agora eu vou cortar o molde frente pra gente seguir pro molde costas. O molde cortado, ele fica dessa forma. Eu não sei se eu falei, mas essa linha aqui é o fio do tecido. Então, aqui eu tenho saia do vestido envelope, a parte da frente, você vai cortar 2 vezes. Para fazer o molde costas é igual ao da frente, então eu vou só relembrar aqui com você, não vou fazer, vou só explicar. Você vai esquadrar uma linha para lá, encostar a base, o centro dela na beirada do papel e a lateral na linha traçada, copia toda a base, mede aqui no finalzinho da pence, o valor que der você coloca aqui embaixo, traça uma linha reta até o final da pence, corta esse traçado, e aí fecha a pence, automaticamente vai abrir aqui. Você sobe aqui na lateral o mesmo valor que você subiu na frente, cola um papel embaixo e retraça a barra. Vai ficar desta forma, igualzinho na frente. E aí você coloca as informações no molde. Com o molde pronto, você coloca todas as informações necessárias nele. Então, eu coloquei a régua aqui, encostando nessa beirada, e tracei o fio do tecido. Coloquei as informações no molde, então aqui eu tenho saia do vestido envelope, essa é a parte das costas, você vai cortar uma vez, porque ele não tem costura no centro costas. Você vai encostar esse molde no tecido dobrado e cortar. Então, agora vamos para a modelagem da manga. Eu estou aqui com o molde base da manga, já no comprimento de manga que eu quero para o meu modelo. E aí, eu copiei ele com todas as informações que contém aqui. E como eu sei que na cava da blusa eu saí 1 centímetro e desci 1 centímetro, eu vou fazer a mesma coisa aqui na manga. Prolonguei essa linha para fora aqui do molde, dos dois lados. Eu saí 1 centímetro, desci 1 centímetro e retracei essa beiradinha aqui da manga. Fiz isso do lado de cá também. Agora, eu fiz umas marcações no molde da seguinte forma. Eu peguei um pedacinho de papel, medi daqui a aqui, dobrei o papel ao meio, dobrei o papel ao meio de novo, e nas marcações das dobras, eu risquei no papel. Encostei aqui, e aí eu tracei os pontos, e depois eu esquadrei uma linha para cima, encostando nessa linha de baixo aqui, ó. Só traçar a linha para cima. Nas marcações que eu fiz, eu vou cortar daqui para lá, sem destacar aqui em cima. Vou cortar só até a beiradinha ali, sem destacar. Esse processo que eu vou fazer agora é o mesmo que eu expliquei do babado. Eu já havia começado a cortar, depois que eu lembrei que faltou falar um detalhe super importante. Aqui no finalzinho da manga, onde eu saí 1 centímetro e desci 1 centímetro, na marcação que ficou ali, eu tenho que ligar com linha reta até aqui a lateral da manga, no finalzinho dela. Faz isso dos dois lados, ó. E aí, tira o excesso de papel em cima e corta as marcações até ali em cima sem destacar, dessa forma. E aqui você vai colocar o valor que você quer de abertura. Eu aqui, como sugestão, eu vou colocar 3 centímetros. Mas é bom você ver quanto de aumento que vai ter, colocando, por exemplo, os 3 centímetros, e mede no seu braço para ver se é isso mesmo que você quer. Então, agora eu vou colar papel embaixo, medindo os 3 centímetros em cada aberturinha. Eu já colei o papel embaixo de cada abertura com o valor que eu havia escolhido, que no meu caso foi 3 centímetros. E aqui, como é o meio da manga, eu risquei no papel que eu colei embaixo uma linha reta. E aí, eu coloquei a abertura aqui da seguinte forma. No meu caso, eu escolhi 3 centímetros, então eu coloquei 1,5 para cá, 1,5 para lá. Ou seja, o valor que você escolher, você vai colocar metade para cada lado da linha. E aí, eu refiz aqui a parte de baixo, e aqui em cima costuma às vezes dar algum defeitinho. Então, você refaz a curva aqui em cima, nos lugares, nos pontos onde der algum defeitinho. Essa linha aqui vai ser o fio do tecido, e aí eu já passei o molde a limpo, ficando dessa forma. Então, essa linha aqui é essa aqui. E aí, você coloca qual lado é frente, qual lado é costas, coloca o nome da peça e quantas vezes você vai cortar, que aqui são 2 vezes.
Essa é uma manga godê, então quanto mais você abrir aqui nos espaços, mais volume vai ganhar a sua manga. Então eu sugiro que você recorte uma manga no retalho e vê se é isso mesmo que você quer. Se você achar que é muito, você vem aqui no molde e fecha. Se você achar que é pouco, você vem aqui e abre. Eu não sou muito boa de desenho, mas eu fiz um aqui para te explicar o seguinte, que a modelagem que eu ensinei aqui, a abertura eu deixei para o lado esquerdo do vestido, para o lado esquerdo de quem está olhando. E os modelos que eu tenho visto por aí, a abertura está sendo feita para o lado direito. Eu não sei se isso é uma regra, mas como eu ensino aqui no canal a modelagem sob medida, então você escolhe o lado que você quer fazer a abertura. Caso você queira a abertura para o lado de cá, não precisa modificar nada na modelagem, basta você passar essa parte do vestido por cima dessa, porque você vai precisar de cortar 4 tirinhas de tecido para amarrar aqui na beiradinha da blusa e na lateral do vestido, 2 na parte interna e 2 na parte externa. E aí você escolhe o lado que você quer que fique para fora. Na hora da costura você vê aí o lado que você quer que fique para fora. A modelagem desse vestido está concluída, você pode fazer os acabamentos com forro, viés ou revel. Assim também eu finalizo essa série de modelagens de vestidos. Se você quiser ver outras séries aqui no canal, deixe a sua sugestão nos comentários do vídeo. Como eu disse no início do vídeo, eu vou deixar 2 perguntinhas para você me responder. Vamos ver se você vai acertar, hein? Olha, a primeira pergunta é: quem foi a criadora desse modelo de vestido? Se você me disser somente o primeiro nome, eu já vou dar como certo. E aí você vai ganhar um joinha se você acertar. A segunda pergunta é: quais são os outros nomes que tem desse modelo de vestido? O que eu ensinei hoje eu coloquei como vestido envelope. E aí tem mais dois outros nomes que pelo menos eu conheço. Se você conhecer mais outro, tudo bem, pode citar. E aí, se você acertar pelo menos mais um nome, eu vou te dar como certo. Então, caso você acerte as 2 perguntas, você vai ganhar 2 joinhas. Se você errar as 2 perguntas, você vai ganhar 2 carinhas feinhas. E aí, se você errar um e acertar outra, eu vou te dar um joinha e uma carinha feinha, tá bom? Participe dessa brincadeira que eu vou gostar muito de te responder lá. Eu vou ficando por aqui, mas não saia do vídeo sem antes ler a mensagem de Deus que eu deixo aí para você. Também assista os 2 vídeos de indicação que ficam aí na tela. Fique com Deus, até a próxima, tchau!